7h31 e vamos falar de economia. Uma pesquisa da Serasa mostrou os principais gastos das famílias no ano passado. E adivinha qual foram? A alimentação, carro e também as contas básicas comprometeram a maior parte do orçamento. A Larissa Uênia vai explicar para a gente direitinho esse assunto e dizer como é que a gente, de certa maneira, consegue equilibrar tudo isso, né, Larissa? Alisson, essa pesquisa entrevistou mais de 2.000 pessoas em dezembro e revelou exatamente isso, os principais gastos, as despesas que estão aí pesando no orçamento das famílias. A gente até preparou uma tela para você acompanhar os percentuais. Olha só, a alimentação aparece aí, comprometendo o orçamento de 69% dos entrevistados. Automóvel é a segunda despesa que mais impacta, e aí a gente está falando também de transporte. E depois as contas básicas, né? Água, luz e internet. Agora, será que a gente consegue montar um orçamento fazendo o dinheiro esticar para contemplar esses itens que são de necessidade básica? A gente não pode deixar ficar sem? É por isso que a gente vai conversar com a Ana Flávia Chaves, que é diretora do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças aqui do Ceará. Ana Flávia, bom dia. Explica para a gente então como é que a gente consegue ter esses gastos, mas assim bem definido para ninguém ficar assoberbado de dívidas. Olha, o primeiro passo é você ter um orçamento, você listar o que vai gastar antes de ir lá e contratar o serviço ou comprar algum bem. Então, dá para você ter os gastos básicos e dentro desses gastos básicos, você usar várias expertises alternativas para economizar. A alimentação, você tem um orçamento de R$100 para o final de semana. Então, você vai ter que se policiar, se disciplinar, criar alternativas. Vem todo mundo ver um cinema em casa, comer uma pipoca, pede uma pizza, faz o bolo em casa. Você tem várias alternativas para economizar e não ultrapassar esse orçamento. Se você não tem orçamento, você vai sempre fazer aquela pergunta: eu mereço? Sim, e gasta. Na hora de pagar a conta, de onde é que vai sair o dinheiro? Endividamento. E aí não é uma situação adequada. Então você precisa estabelecer limites para esses gastos, mesmo esses que são básicos? Sim, como o transporte. Você pode trabalhar a carona solidária, você pode ver se você vai usar o transporte público, utilizar um benefício, que em Fortaleza é muito bom, da carteira de estudante. Você tem que pensar antes de gastar e colocar tudo no papel. E quando você colocar no papel o que você ganha, o que você gasta antecipadamente, você vai poder fazer os gastos conscientes dentro de um limite e aí vai sobrar dinheiro para você poupar. Agora, qual é a dica, por exemplo, para essas contas que vão vir todo mês? Água, luz, telefonia, internet, tem como estabelecer um limite? Tem sim. Primeiro você tem que analisar se a telefonia, você pode fazer um plano família para que você possa baratear o valor do seu custo. Ter uma conta controle, que é uma conta mais reservada até tal valor. Isso tudo são alguns artifícios, né, que você pode utilizar para economizar. E energia, tem que sim economizar. Mas aí você tem que ter a família do seu lado. Não pode só você ser consciente de não deixar a luz acesa. Então, se você mora com sua esposa, seu marido, família, ou divide uma casa com outros colegas, senta todo mundo e faz o orçamento e traça ações. Qual é o horário que a gente vai usar, tal energia, como é que a gente vai fazer, se vai poder ligar ar-condicionado, se não, chuveiro elétrico, quantidade de horas de máquina de lavar. Então, tudo isso são indicadores que você pode usar para economizar. Agora, se eu não sei quanto eu posso gastar, como é que eu vou economizar? Eu tenho que primeiro definir os limites. Porque senão vai ser daquele jeito, né? O dinheiro mal entra e já some assim no piscar de olhos. O pior é que existem algumas situações em que a gente tem que estar atento para não sair da faixa de equilíbrio financeiro e passar para o endividamento, né? Por exemplo, cartão de crédito, vou pagar a parcela mínima. Muita atenção.
Os juros de cartão de crédito acumulados, eles chegam a mais de 4.000%. Então, não pague a parcela mínima, porque quando você começa a usar isso, é um crédito, é um empréstimo rotativo. E existem outras formas de você ter acesso a recursos mais barato do que essa ação. Tá certo, Ana Flávia, muito obrigada, viu, por todas as orientações. A gente viu aqui, né, que uma palavra que tem que ficar no vocabulário do orçamento financeiro, dessa preparação, além do planejamento, é exatamente o limite. Estabelecer aí o controle e ter disciplina, que é a outra palavrinha também para você conseguir cumprir. E, é claro, manter aquela reservinha de emergência, que muitas vezes nem sobra, mas se organizar direitinho, aí sim você consegue respirar, viver além de sobreviver, viu, Alisson? Pelo menos tentar, né, Larissa? Porque não tá fácil não. Muitas coisas aumentaram, o pessoal muitas vezes não consegue fazer essa bolsa aí de reserva, mas vai que você não tá gastando dinheiro no canto correto, tá colocando no canto indevido, e aí você acaba se complicando nas contas, né? É bom ficar de olho. Obrigado pelas informações.